Olá, boa tarde a todos. Eu sou Paulo Henrique Araújo. É uma grande honra, mais uma vez, estar falando para a audiência, do grande estado do Rio Grande do Sul e aqui pela primeira vez participando, do seminário Nova Ordem Mundial Não, este que é o segundo encontro, ao qual eu agradeço muito, muito mesmo o convite e aproveito para parabenizar a toda a organização, a todos os participantes e principalmente a vocês que estão na audiência. Nós sabemos o quão é importante debatermos de fato, ter abertura para a discussão de ideias em temas tão importantes como esse. E eu quero aqui agradecer também, na figura da senhora Márcia Cruz, o convite. Muito obrigado e espero poder contribuir um pouco para o debate que está sendo feito aí por tão ilustres palestrantes. Bom, meus amigos, antes de mais nada eu gostaria de me apresentar. Eu sou Paulo Henrique Araújo, sou escritor, sou analista político, fundador também do PH Vox, que é um portal voltado 100% à geopolítica. E eu sou aí autor, melhor dizendo, coautor desses dois livros também que estão aqui ao meu lado. As Bases Revolucionárias da Política Moderna e os Estados Unidos e o Partido das Sombras. São duas obras que tratam muito sobre temas que nós vamos debater aqui hoje. Eu trouxe aqui uma apresentação para ir trabalhando com vocês durante a exposição da minha fala. Eu vou colocar ela em tela para auxiliar em alguns tópicos que nós vamos tratar. Então, vamos lá. Então, está aqui na tela. Nós temos aí o primeiro tópico que eu quero tratar, quero conversar com vocês, que é justamente sobre as confusões que são geradas ao encarar a realidade por rótulos. Então, vocês podem observar que eu coloquei aí vários rótulos em branco e você tem vários sabores. E o porquê isso? Porque hoje nós temos um avanço de uma matriz, de uma base fundamental, que é o avanço revolucionário. E em cima disso, em cima disso, nós temos vários rótulos, que são as ideologias. Eu costumo dizer que as ideologias são como roupas que o movimento revolucionário veste de acordo com a ocasião. Então, nós temos uma dificuldade muito grande quando começamos a encarar a realidade revolucionária a partir de rótulos. E esses rótulos vêm prejudicando muito o entendimento quando nós falamos principalmente sobre nova ordem mundial. Justamente, aqui o tema principal desse encontro que estamos realizando. Mas por que nós temos aí uma confusão tão grande quando falamos de nova ordem mundial? Por que leva tanto desencontro de informações, erros que nós podemos observar quando as pessoas abordam o tema? Vamos tentar aí elucidar um pouquinho nos próximos 20, 30 minutos esse tópico juntos. Então, eu quero trazer aqui, primeiro ponto, o que não é a nova ordem mundial, ou como é chamado hoje nas redes sociais, Anon. Acho que a gente precisa definir muito bem o que não é. E a nova ordem mundial, ela não é uma ideologia. Ela não é uma ideologia fechada. Ela não é um grupo fechado de pessoas. E ela também não é os metacapitalistas. Porque o maior erro que nós observamos nos últimos tempos, principalmente depois que eclodiu a guerra ali no leste europeu entre Rússia e Ucrânia e também depois do início da pandemia, é as pessoas tratarem a nova ordem mundial como um ente. Quem de nós aqui já não viu, por exemplo, uma pessoa postar no Twitter, no Facebook, não, porque a NON não quer, não, a nova ordem mundial não quer isso. Como se a nova ordem mundial fosse justamente isso, um ente, um grupo fechado, uma ideologia, uma ideia. E é importante a gente entender que isto não é a nova ordem mundial. Então ela não é ideologia, ela não é um grupo fechado de pessoas e muito menos os metacapitalistas, que é o grupo mais confundido em relação à nova ordem mundial. Agora, o que é a nova ordem mundial? Então, o primeiro ponto aqui, a gente tem que pegar o significado das palavras propriamente ditas desse termo. Nova ordem mundial. É uma nova organização das relações políticas, ideológicas,
diplomáticas no mundo, que tem ali um alcance global, que tem ali um alcance mundial. Em suma, né, no núcleo, a nova ordem mundial ela é exatamente aquilo que o termo diz. É uma nova organização das coisas. Tá, ok, Paulo. Isso já está claro, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que aqui a gente tem que deixar muito claro, tirar essa ideia de um ente, né, ali ou de um grupo fechado que seria a nova ordem mundial. Então, é uma proposição de uma nova ordem das coisas. Né? Então, essa organização social e política, ela possui diversos grupos e subgrupos, né? Nós vamos aqui falar um pouquinho de alguns, e ela é multi-ideológica. E isso é um ponto extremamente importante aqui também, que nós precisamos ter consciência, certo? Então, nós temos ali diversos grupos de interesses que querem estabelecer uma nova ordem mundial no mundo. Então, quando nós falamos aqui, eu vou pedir perdão para vocês, eu estou me recuperando aqui do vírus chinês, então a garganta ainda está pegando um pouco, tá, pessoal? Então vamos lá. Nós temos diversos grupos e subgrupos que sempre desejam avançar com a imposição da sua visão de nova ordem mundial. Então aqui, por exemplo, eu separei alguns grupos, né, para que vocês estão vendo na tela. Globalismo ocidental, o imperialismo oriental. Nós vamos falar muito sobre essas duas matrizes aqui hoje. O Partido das Sombras, que é tema aqui do livro que eu escrevi. Os califados, entre outros. E não necessariamente todos esses grupos eles discutem, brigam entre si, mas muitas vezes existe uma cooperação, existe uma certa forma de hierarquia também, que é um ponto que nós vamos tratar aqui, onde um tem ali a primazia sobre determinadas pautas, determinadas agendas sobre outros, né? Então, vamos lá, vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Eu vou começar com uma definição do globalismo ocidental. Essa definição, ela está aqui nesse livro, né? As Bases Revolucionárias da Política Moderna, que eu escrevi, e eu acredito que pode dar aí uma elucidada, principalmente quando nós estamos falando dos metacapitalistas ocidentais. Então, eu vou aqui tomar a liberdade de fazer a leitura com vocês. O globalismo ocidental tem como principal meio de ação transformar os estados, no caso, os países, em uma espécie de cartório, onde as determinações são elaboradas e despachadas por agências supranacionais, por organismos burocráticos não eleitos pelo povo, aplicando assim soluções globais para problemas locais, independentemente da cultura, diferenças históricas ou mesmo interesses dos povos em questão. Nesta visão, é necessário cada vez mais influenciar diversos setores da sociedade, como a política, a mídia, a igreja, etc. Cabe aos governos locais somente definições básicas, como o preço da passagem de ônibus ou obras de infraestrutura local, temas que não possuem impacto nas agendas globais de controle de pensamento de massa. Então, nós temos aí muita familiaridade aqui no Brasil, principalmente com esses vários grupos. Então, nós temos as várias fundações, nós temos as ONGs que são utilizadas como meios de organização de massa para isso. Né? Ideia que vem muito da base de Saul Alinsky, que depois foi promulgada aí por Hillary Clinton junto com George Soros, né, seguindo a escola de Saul Alinsky e também da mentalidade de Karl Popper, né, da Open Societies, as sociedades abertas, por exemplo. Mas aqui também a gente não vai ficar só fechado nisso, né? Até porque dentro desses grupos existem muitos outros mais importantes do que o próprio George Soros, que é colocado como uma espécie de um metacapitalista do mundo, quando ele tem um poder, né, não tão grande quanto pintam, né? Mas isso aqui seria tema para uma outra palestra, né? Mas só para deixar aqui um espaço de discussão, quem sabe aí para um terceiro encontro. Mas vamos lá. Trazendo aqui então, né, o imperialismo oriental, que seria o seu principal nêmesis hoje. Diferentemente de seu nêmesis ocidental, o poder fica concentrado nas mãos do Estado.
a economia, a diplomacia, o controle da cultura, a mídia, os projetos de infraestrutura, etc. O governante eleito ou não, perdão, possui o controle dos destinos da nação, com uma visão clara do que deve ser implementado. Primeiro de acordo com sua vontade e objetivos, depois observando aspectos culturais e locais. Este método revolucionário tende inclusive a causar muita confusão nos conservadores ocidentais, pois estes, totalmente cercados pela agenda globalista, veem aspectos nacionalistas de fachada que torna a agenda sedutora para os espíritos combalidos dos conservadores ocidentais, tendo em vistas que estes governantes chegam até mesmo a defender os valores básicos da sociedade, como a família e em alguns aspectos o direito natural, exemplo de Vladimir Putin na Rússia. Neste espectro revolucionário, temos países como a China, Rússia, Turquia, Irã, Afeganistão, Paquistão, Indonésia, Bielorrússia, Azerbaijão, entre outros. E aqui, né, nós temos o grande calcanhar de Aquiles que está sendo utilizado nos últimos meses de maneira muito perversa no Brasil. Porque quando nós estamos falando da matriz desse imperialismo oriental, ele é utilizado como um bote salvador, né, como eu coloquei aqui nessa definição do texto. Então, quem aqui não recebeu, por exemplo, um videozinho curto do Vladimir Putin nos últimos meses, falando de problemas que nós temos no Ocidente, né? Acredito que muitos de vocês viram. Só que o fato de ele o fato de ele colocar ali especificamente um problema que nós sabemos que está acontecendo no Ocidente, não significa que ele é um promotor de solução para isso. Quando, na verdade, o que ele está tentando fazer é legitimar a sua agenda, legitimar aquilo que ele está querendo propor dentro da Rússia para o restante do mundo. Só que isso não necessariamente é a solução para questões de gênero, é a solução para a questão da soberania da Amazônia, que é um outro artifício que eles gostam demais de utilizar, entre tantos outros tópicos. Quando nós olhamos toda a matriz ideológica do eurasianismo russo, por exemplo, ou do fascismo chinês, né, que a principal vertente ali dentro do comunismo que foi evoluindo dentro da China, nós não vemos nada de acordo com os valores que nós queremos preservar ou conservar aqui no Ocidente. Então, por exemplo, se nós pegarmos pela própria história russa, a Rússia nunca foi uma democracia. A Rússia nunca respeitou liberdades individuais. A Rússia nunca respeitou a liberdade de discurso, a liberdade de expressão. É um país com o maior número de abortos, não é um dos, é o país com o maior número de abortos realizados. A cada 100 mulheres que engravidam na Rússia, 30 abortam, 30 gravidez terminam ali em abortos. Esse é só um exemplo de uma pauta muito cara para nós, né, que estamos aí vivenciando essa semana a questão do aborto. Nós temos um controle de mídia, nós temos um controle de Estado, nós temos um controle de discurso, não existe oposição política, não existe a possibilidade de você desenvolver ideias num debate franco. O mesmo acontece com a China, por exemplo. Então, na China, você, por exemplo, não consegue ter uma propriedade 100% privada. O Estado sempre será o seu sócio. Você sempre terá o Estado ao seu lado. Você tem controles rígidos sobre o que é dito, sobre aquilo que é liberado de pensamento e, acima de tudo, o controle de comportamento, os créditos sociais chineses. Então, tudo é dentro do Estado, para o Estado e a favor do Estado e nada contra ele. E vale aqui ressaltar, né, quando nós temos essa proposta de nova ordem mundial, nós estamos falando daqueles que acompanham as ideias que vêm junto com a Rússia e com a China. Nós estamos falando do Irã, nós estamos falando da Turquia de Erdogan, nós estamos falando da Venezuela, nós estamos falando da Nicarágua de Daniel Ortega, Cuba, dos Castros também, né, e de Miguel Díaz-Canel, a Argentina peronista, entre tantos outros. E nos últimos tempos a gente observa que esse grupo vem tentando justamente esconder essa pecha, jogar toda
e toda a ideia do que seria a nova ordem mundial nesse grupo do outro lado que nós temos aqui no Ocidente, principalmente, né, principalmente não somente eles, mas principalmente os metacapitalistas, e propõe-se ali como salvadores para um mundo multipolar, um mundo onde nós não teremos essa centralidade, quando na verdade eles estão aplicando uma bela regra de Saul Alinsky, né? Diga às pessoas somente aquilo que elas precisam saber para que você tenha o poder. E com o poder na mão, você vai avançar e implementar as medidas que você espera. É só olhar para dentro aqui de 3, 4 países que eu acabei de citar. Olhem para dentro do Irã. Qual a liberdade proposta, né, dentro de uma tradição que os ayatollahs do Irã promovem à sua população? Qual é a liberdade que existe dentro da Rússia? Qual a liberdade que existe dentro da China? Qual a liberdade que existe dentro da Venezuela também? Né? Então, são somente alguns exemplos aqui que a gente poderia trazer. E qual a grande diferença que nós temos aqui? Quando nós estamos falando desse grupo, nós estamos falando de grupos que tomam o Estado, né, e através da força do Estado implementam essa visão de nova ordem mundial, como está acontecendo nesse exato momento. Tá? E do outro lado, nós temos grupos que funcionam como parasitas, que entram dentro do Estado e também pretendem utilizar a sua burocracia no Ocidente, mas sem tomar completamente a população. Então você ainda tem uma possibilidade maior de enfrentar esse grande leviatã de pressão e planificação da sociedade, que dos dois lados o querem, os dois lados propõem. O que muda é o método. Né? Então, aqui nós temos, eu comento aqui um pouquinho sobre o Partido das Sombras com vocês. Por quê? O Partido das Sombras é um tema muito importante quando a gente fala, por exemplo, do poder de George Soros, mas é preciso entender que George Soros, quando estamos falando aqui do Ocidente, ele tem um poder de ação, ele tem hoje o poder dentro da Casa Branca, né? Ele controla boa parte do Deep State americano, não ele em todo, mas o Partido das Sombras hoje é o que demanda as ações do Partido Democrata. Hoje nós podemos colocar que Joe Biden ele é um ventríloco do Partido das Sombras. Mas o Partido das Sombras ele é uma organização, tá, chefiada por George Soros, que também quer implementar uma visão de nova ordem mundial. Mas não se enganem. Não necessariamente essa visão de nova ordem mundial é a mesma visão de nova ordem mundial que nós temos de outros centros, como, por exemplo, o do Fórum Econômico Mundial, liderado por Klaus Schwab. Tá? Então, para quem quiser entender mais, eu recomendo muito aqui, né, esse livro, Os Estados Unidos e o Partido das Sombras. Né? Eu escrevi junto com meu amigo Ivan Kleber, justamente para entender como funciona esse estilo de parasitagem, vamos colocar dessa forma, dentro dos Estados Unidos. Por quê? Isso é importante. É necessário entender o que é a sociedade americana, quais são as bases fundamentais do povo americano e por que os Estados Unidos ele é o principal alvo de ataque, tá, desses grupos, principalmente aqui, nesse caso, do Partido das Sombras. Então, nesse livro, nós pegamos desde a fundação dos Estados Unidos, a criação da sua Constituição, partidos políticos, como foi a criação, né, do Deep State, como esses grupos foram tomando, né, muitos meios de ação dentro dos Estados Unidos e como a população americana enfrenta isso. E isso é importante, porque o movimento revolucionário internacional, principalmente o que vem do Oriente, ele tem aqui na América Latina um terreno fértil de um sentimento, aqui eu vou usar um vocabulário revolucionário, anti-americanista. Né? Vocês já devem ter visto até pessoas que se dizem conservadoras, de direita, utilizando esse termo. E fazem, de uma maneira muito, muito subversiva, uma simplificação do que é os Estados Unidos e colocam os Estados Unidos como um grande mal do mundo.
quando na verdade os Estados Unidos possuem grupos internos que muitas vezes não são nem de americanos que utilizam a máquina para avançar com essas agendas, que muitas vezes coopera com o outro lado. Né? Haja visto cooperação recente de Biden com a Venezuela no campo de energia, também com a China. Então, nós temos ali um grande jogo revolucionário, unificado, que muitas vezes intrigam-se entre si, como um povo. Então, imagine o movimento revolucionário como um povo. Ele tem ali diversos tentáculos, mas todos esses tentáculos eles sempre vão trabalhar para alimentar o corpo do povo, mesmo que vez ou outra esses tentáculos possam chocar-se. Eles chocam-se ali, debatem entre si, mas no final eles sempre vão alimentar o processo revolucionário. Então, é muito perigoso o discurso que tem sido utilizado quando se fala de nova ordem mundial e fazem essa simplificação. Por quê? A ideia é você demonizar um tentáculo, mas aqui você está jogando a água fora da bacia junto com o bebê, sem explicar de fato o que é os Estados Unidos da América, o que é a base que sustenta o seu povo, como foi formulada a sua fundação, como esses valores até hoje conseguem proteger a nação americana. Estamos vendo agora a anulação do caso Roe versus Wade, uma luta de 50 anos do povo americano contra esse processo de agendas internacionais que foram implementadas dentro dos Estados Unidos. E o que é, de fato, esses poderes. Então, é muito importante, aqui até pelo apertar do tempo, eu gostaria de me aprofundar mais sobre esse tema, infelizmente não é possível, mas eu deixo esse apelo. Não caiam nessa falácia do movimento anti-americanista que gosta de colocar a nação americana como um grande vilão que persegue todos e implementa tudo de cima para baixo. Existe esse problema, mas isso não é os Estados Unidos da América como um todo. Assim como não é o povo russo, como não é o povo chinês, aquilo que é implementado pela toda a matriz que controla a Rússia hoje, herdeira da União Soviética, a KGB, e o próprio Partido Comunista Chinês. A China tem uma história muito maior na sua população e o povo russo também. Então, essa simplificação é um grande problema nos dias de hoje e estão utilizando isso para manipular você. Quando você ver alguém falar de maneira simplificada essa questão anti-americanista, sem tratar a fundo todos os tópicos e quem são esses agentes, saiba que você está perante alguém que quer enganar você com uma agenda revolucionária e não quer trazer a verdade para aquilo que está sendo dito para você. Esse é um grande ponto. Isso vale para todos os lados. Eu acabei de citar exemplos do povo chinês, do povo russo e do povo americano. Então, isso é um ponto crucial, acredito aqui na minha fala, para todos vocês. Nós temos também aqui a questão dos califados, também eu citei aqui, por exemplo, a questão do Irã, como o Irã pretende avançar essa ideia de um grande império islâmico. Nós temos o otomanismo também de Recep Tayyip Erdogan, que é o ditador da Turquia, e tantos outros projetos. Daria para também fazer uma palestra completa para falar sobre a questão dos califados. Mas eu quero trazer aqui um braço que vem crescendo muito na América Latina, que é o Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo, hoje, ele trabalha exclusivamente com dois garantidores muito importantes. Todo o sistema econômico chinês, as garantias econômicas chinesas e toda a garantia bélica de pólvora da Rússia. Então, nós estamos vendo um avanço, uma retomada de todos os membros do Foro de São Paulo em todo o continente americano. Nós já tivemos essa retomada na Argentina, com Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, na Bolívia, com Luiz Arce, na Nicarágua, recentemente, com Daniel Ortega, na Venezuela, nós temos esse status quo já há décadas, como em Cuba. Nós estamos vendo o que aconteceu no Peru,
no Chile e agora, inacreditavelmente, também a Colômbia. Todos esses países estão dentro dessa redoma do Foro de São Paulo. E o que nós podemos perceber? Nós percebemos que todo esse processo político, não somente de eleições, mas também de convulsão social, possui um agente de inteligência central, que é Cuba, e ao mesmo tempo possui um garantidor financeiro, como eu disse agora há pouco, a China. A China vem promovendo toda a garantia daquilo que vem sendo prometido em eleições para o bem-estar social estatal, e eles garantem toda a função econômica desde que esses países sigam as diretrizes do seu guarda-chuva de influência. E por outro lado, trabalhando junto, nós temos a Rússia fazendo a mesma coisa. Então, por exemplo, neste ano nós já tivemos aí uma assinatura de um acordo de cooperação militar da Rússia com a Venezuela, com Cuba e com a Nicarágua. Sem contar uma base, que é uma base de uma agência aeroespacial, mas que o que tudo indica é uma base também militar da China, na Argentina. E o que nós temos dentro disso? Nós temos já a Venezuela recebendo, através da Rússia, equipamentos leves e de assalto iraniano para toda a sua frota marítima. Nós temos diversos blindados e fábricas de Kalashnikov promovidos pela Rússia dentro da Venezuela. A Nicarágua, nos últimos 15 dias, através do seu parlamento, e que é totalmente controlado pelo movimento sandinista do Daniel Ortega, autorizou a entrada de até 80 mil tropas russas dentro da Nicarágua. Então, só para termos aqui uma ideia muito clara de como vem avançando o Foro de São Paulo e como o Foro de São Paulo vem conseguindo retomar espaço com o narco-estado do Cartel de los Soles, com o Exército de Libertação Nacional colombiano, as Farc, esses dois últimos agora subindo ao poder, com Boric no Chile, com a mudança constitucional e com o fim do poder político, que vai ser substituído tanto no Chile, ao que tudo indica, quanto no Peru. Na Venezuela já é assim, e na Colômbia isso deve ser proposto, a criação dos conselhos regionais, que nada mais são do que sovietes. Né? Então, só para termos uma ideia dessa nova organização de nova ordem mundial que vai sendo implementada aqui na América Latina, nesse exato momento, com todo o subsídio e poderio militar da Rússia e o subsídio e poderio financeiro chinês. Então, é uma proposta de nova ordem mundial. Tá? Continuando aqui, como nós podemos estar atentos para enfrentar tudo isso? Existe uma organização muito clara e hierárquica para isso. Vocês devem ter percebido aqui, eu sou católico apostólico romano e eu sempre gosto de deixar muito claro isso, porque os rótulos, como dissemos aqui no começo, ele ajuda muito o avanço revolucionário, porque as pessoas sempre vão tratar tudo baseado, né, naquilo, numa caixinha pronta de ideias. Então, olha, eu sou de direita, olha, eu sou conservador. Mas se você não tiver uma hierarquia clara de objetivos, isso não adianta absolutamente nada. Pois é possível sim ter uma direita revolucionária. Na Rússia, por exemplo, nós temos a direita bolchevique. Nós temos conservadores que lutam contra valores fundamentais da nossa civilização. O que dizer, por exemplo, do Boris Johnson no Reino Unido, que militou nos últimos anos a favor da pauta ambiental, da psicose ambientalista, que essa semana lamentou que Roe versus Wade foi anulado e assim os estados podem simplesmente abolir o aborto nos Estados Unidos. Ele falou que isso é um grande retrocesso. Como pode uma pessoa que é conservador,
que se diz conservador fazer isso. Então, meus caros, para termos uma visão muito clara disso, a gente precisa entender que eu sempre gosto de trazer aqui essa pirâmide. No topo, nós temos que ter a igreja, a tradição e a sã doutrina. O cristianismo. Os valores que baseiam aquilo que é a sociedade ocidental. E principalmente o nosso país. O Brasil foi descoberto e fundado sobre a cruz da Ordem de Cristo. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos valores estão completamente arraigados. E esses valores nos dão uma proteção muito grande contra a qualquer base revolucionária. Logo depois disso, nós temos a contra-revolução. Ser um contra-revolucionário é mais importante do que você ser de direita, por exemplo. Porque se você é um contra-revolucionário, você vai entender o que a revolução está fazendo com as sociedades, independente da roupa que ela esteja vestindo. Fascismo, comunismo, nazismo, eurasianismo, o russismo, né, o fascismo russo, ou o fascismo chinês, por exemplo, ou, né, o avanço globalista desses grupos que nós trouxemos, ou o próprio Partido das Sombras, ou as sociedades discretas, como os Rockefeller, como o Clube Bilderberg, né, capitaneado pelos Rockefellers, Grupo de Roma, Bohemian Club, Skull and Bones, são diversos. Então, vocês precisam sempre ter muito arraigado isso. Combater a revolução é algo extremamente importante e conhecer o que são esses artifícios. Depois, você desce alguns degraus e aí você vai chegar no conservadorismo. Porque para ser conservador, nós precisamos saber o que queremos conservar. E se você tem uma base, primeiro, cristã, da igreja, da tradição, da doutrina, você entende o que é a revolução e odeia aquilo que ela quer propor, você já sabe o que você quer conservar. Aí sim, ser conservador, você vai ter uma base forte. E depois, lá embaixo, a gente vai chegar na questão direita e esquerda, que é aquilo que está nos dias de hoje, mais aí arraigados no jogo político eleitoral. Então, meus caros, eu espero, né? Eu tive que condensar bastante aqui a nossa apresentação. Essa apresentação é um pouco maior, né? Mas em respeito ao tempo aqui que me foi concedido e também aos demais palestrantes, eu espero que essa breve exposição possa ter auxiliado, ao menos, para que vocês, né, ampliem aí as ideias de vocês, ampliem o escopo de estudo e que vocês também possam, assim, trabalhar para serem contra-revolucionários, né? E entendam as bases revolucionárias da política moderna de hoje. Porque enquanto muitos pensam que Putin está enfrentando os globalistas, junto com a China e etc., na verdade eles estão trabalhando juntos em diversas áreas, em diversos aspectos, né? E vice-versa. E vice-versa. Não é à toa que aqui na capa desse livro, né, nós fizemos essa brincadeira de colocar Joe Biden, Xi Jinping e Vladimir Putin sentados numa praça com aquilo que eles mais usam para manipular as pessoas, a mídia na mão, né? Então, eu agradeço muito, agradeço a organização, agradeço o tempo de vocês, a possibilidade de estar aqui falando, né, e a confiança acima de tudo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.